noite a todos. Como não compreender Lacan? Hoje vamos falar sobre o imaginário Borromeu na psicanálise. Vejam vocês que nós andamos a falar sobre o simbólico, o real primeiro, sobre o simbólico. Agora estamos tentando falar sobre o imaginário e finalmente haverá outro aro deste nó Borromeu, que será o Saint-Homme. Em verdade, nós não podemos separar um do outro para que possamos fazer o nosso discurso, porque um está interligado no outro, um se transforma em outro e aí vai. Então, na verdade, do ponto de vista da sessão de análise e do ponto de vista do sujeito, essa questão do real, simbólico, imaginário e Saint-Homme, eles devem ser tratados de maneira unida, mas separadamente nós estamos fazendo por uma questão de pesquisa, uma questão metodológica, uma questão pedagógica talvez, porque a maioria dos psicanalistas não tem, vamos dizer, enfrentado essa questão, porque realmente conceituar esses 4 aros é alguma coisa bastante difícil. O aro do Saint-Homme, que é a letra sigma, ele é muito bem ajudado pelo Seminário 23 de Lacan, que é o Le Saint-Homme. Vejam vocês, nos lugares antropológicos e linguísticos do sujeito humano, né? Produzir uma topologia aparelho psíquico. Na verdade, o real, simbólico e imaginário, que Lacan começou na década de 50 e que finalmente em 1972 foi que ele criou essa estrutura geométrica dos 3 aros, né? Então é representar o ser em si e suas antinomias. De alguma forma, isso é um aparelho psíquico, isso é uma tópica que tem tanto valor ou mais do que a primeira tópica, a segunda tópica de Freud e, finalmente, a reformulação da segunda tópica freudiana rodada por Lacan. Mostrar os símbolos e não símbolos, começando pelo campo da chose. Lembra que nós falamos no simbólico, né? Essa palavra symbol, que é em grego. Nós falamos da questão da tradição grega de dividir anéis e joias e objetos preciosos pela metade e dar a metade a um visitante da família e deixar a outra metade para que os seus sucessores, os seus descendentes um dia pudessem se reconhecer. Então, por isso Platão chegou a dizer que todos nós somos um homem símbolo. Um homem símbolo, dizia Platão. E, obviamente, a questão do símbolo, a palavra símbolo significa unir fragmentos. Unir fragmentos. E é importante, então, que nós possamos entender que na psicanálise os símbolos são representados essencialmente pelo discurso e essencialmente pela linguagem, né? E poderíamos corporificar o simbólico pelos significantes, né? Pelo autômato de significantes, pela sequência de significantes. Se esses significantes, se um significante representa o sujeito para outro significante, está bem essa fórmula matemática. Se um significante representa o sujeito para outro significante, está bem essa fórmula matemática. E nós sabemos que Aristófanes, no banquete de Platão, ele fala da metade homem que foi para um lado, a outra metade homem que foi para o outro, o homem partido ao meio por Zeus. A metade homem que foi para um lado, a metade mulher que foi para o outro lado. E a metade mulher que foi para um lado e a outra metade que foi para o outro lado. Então existe essa adoração da questão da cara metade na civilização grega. E que é uma expressão que tem até um sentido, vamos dizer, especial, está
nas línguas, em todas as línguas do mundo ocidental, né? Então vejam vocês, falando em chose, nós colocamos aqui que chose é a coisa em si. E a chose, quando colocamos uma atrás, o símbolo da coisa, é a representação da coisa, que são, obviamente, conceitos lacanianos. Platão falava do conhecimento, insuficiente só no nível sensorial. Então nós, hoje vamos falar do imaginário, nós podemos saber que nós podemos, imaginário quer dizer, nós trabalhamos com a imagem. Podemos ter imagem de objetos sensoriais que são fora do sujeito e podemos ter imagem de objetos interiores, ou objetos que são pensados, mas não estão no mundo exterior. Importa o campo eidético ou a ideia? Sim, isso especialmente do ponto de vista do simbólico é o que rola. A questão da ideia em Platão como a grande essência. Mas do ponto de vista do imaginário, não. Do ponto de vista do imaginário, nós não temos acesso de maneira fácil a essa questão da ideia ou a esta questão da essência. Isso nós vamos ver lá na frente. Imprescindível o logos como coroamento da episteme. Sim, claro. O simbólico precisa do logos. O simbólico precisa do ratio, ou da razão. O simbólico precisa da Vernunft. A razão são elementos fundamentais para a estruturação do nosso conhecimento simbólico na psicanálise, e que Lacan representou pelo aro do simbólico. O Novo Romeu e o simbólico, ainda estou falando para depois nós passarmos para o imaginário. O nó RS sigma é o aparelho psíquico criado por Lacan, como nós já falamos. Se vou falar sobre o simbólico, tentar apreendê-lo na sua essência, não posso esquecer o real e o imaginário Saint-Homme, porque um está ligado ao outro. Se um descola, todos os outros descolarão, e obviamente o aparelho psíquico estará desmontado. Se nós estivermos pensando no sujeito em si mesmo ou no sujeito do analisando. O que é o simbólico na profundidade da sua essência? Pouco se sabe sobre isto e é o que vamos tentar pensar hoje. Mas isso foi a nossa fala sobre o último seminário em que nós falávamos sobre o simbólico, né? Hoje não. Agora vamos começar aqui. Aqui nós temos duas imagens interessantes. À direita nós temos os 3 nós Borromeus da família Borromeu de Milão, né? Esses 3 aros que estão à direita, no brasão da família Borromeu de Milão, inspirou Lacan em criar fazer uma amarria de 3 rodinhas de barbantes, de tal forma que se uma descolasse, as outras também se descolariam, né? Está aqui à direita. Está aqui à direita, que é o Novo Romeu, que Lacan descobriu através de um amigo em 1972 e que serviu para ele geometrizar essa questão do real, do simbólico e do imaginário. E que mais tardiamente ele botou mais um aro, né? E tornou essa estrutura mais firme, mais segura, que é o chamado aro do Saint-Homme. À esquerda, eu vou mostrar onde é que está a pintura. Vou aqui, depois eu volto. Onde é que está a pintura de Sandro Botticelli? Eu não estou conseguindo achar a pintura de Sandro Botticelli que eu tinha colocado aqui. Será que ele tirou? Depois tem que corrigir. Ah, tá. Não é bem aqui não, mas tudo bem.
Aqui nós temos a pintura chamada Atena e o Centauro e Atena, né, de Sandro Botticelli. É uma pintura renascentista encomendada pela família Medici de Florença. E nas roupas, aqui é Atena e aqui é o Centauro, temos o corpo de cavalo, o tórax de homem, né? Enfim, até que fizemos uma associação, que depois nós vamos voltar. Mas existe 3 anéis na roupa de Atena aqui, que foi ordenada essa pintura pela família Medici, que mostra também um Nobo Romeu. Mas exatamente, está aqui, olha. A Atena e o Centauro foi pintado em 1480, de Sandro Botticelli. Os anéis abaixo destacados mostram o Nobo Romeu com brasão da família Medici de Florença. Estão vendo os nós Romeus? Da família Medici de Florença, né? Você vê que a ideia de representar em 3, ela está também no cristianismo, né? Nós temos a Santíssima Trindade. Eu não achei o Nobo Romeu da Igreja Católica, especialmente, ou do cristianismo, né? Mas existe um Nobo Romeu em que 3 representam 1, né? E aqui, na verdade, o Nobo Romeu de Lacan são 3 que representam 1, né? Então, o brasão da família Medici faz uma equivalência com o Nobo Romeu da família milanesa, da família Borromeu. O Nobo Romeu de 3 ou 4, em verdade, nunca podemos, eu disse isso, separar um do outro, porque tem que estar juntos. Se um se separa, todos os outros também se descolam. E a ordem psíquica está desmontada. Falamos do real, simbólico, e agora vamos falar do imaginário. E depois falaremos do Sant'Ome. Falar de um destes aros isoladamente, nós já falamos isso, vamos repetir, é um grande sacrifício epistemológico, porque não é correto falar de um sozinho, pois estudá-los separadamente é uma impossibilidade da episteme. Mas, por pedagogia, por método, nós aceitamos fazer essa separação. Mas nós temos que ter um seminário em que nós falaremos dos 4 juntos, do ponto de vista clínico. Embora nós saibamos que gradualmente, na medida que Lacan foi envelhecendo, ele foi introduzindo o real no seu ensino, de tal maneira que culminou inclusive com o seminário 23 de Sant'Ome, que fala do real, do Sant'Ome e obviamente da psicose, especialmente a psicose em James Joyce, né? A estrutura psicótica em James Joyce. Linguística resumida do imaginário vai ser, em alemão é Imaginaire, né? Se diz Imaginaire. Em espanhol, imaginário, francês, imaginaire, inglês, imaginary, em latim, imaginare. Fazer uma representação mental de algo significa a palavra imaginare, de onde surgiu a palavra imago e a palavra imagem, né? Fazer uma representação mental de algo. Mas nós sabemos que as representações mentais de algo podem ser sensitivas, perceptivas, que vêm de fora, ou podem ser interiores também. Se eu falo em fada, é uma criação interior, né? Se eu falo em determinadas figuras da mitologia hoje, porque houve um passado em que elas tiveram a estrutura de simbólico, né? Nós sabemos que Atena teve um momento no passado em que ela foi a deusa, vamos dizer, de Atenas, né? E que deu o nome à cidade de Atenas. Ela era um elemento da teologia grega e que tinha um valor de simbólico para o povo grego naquela época. Hoje tem um valor intelectual para nós,
talvez tenha um valor, eu diria, no campo do imaginário. Quando nós trabalhamos com a ideia da deusa Atena, do centauro e etc., né? Mas vamos ver isso mais na frente como ficaria. O imaginário opera com imagens percebidas ou pensadas apenas. Pode ser percebidas e pode ser pensadas, né? Apenas pensadas. O imaginário, nós não podemos dizer que o imaginário é, na verdade, aquilo que recebe imagens. E não podemos confundir com o imaginário como algo do campo da ficção, do campo da ilusão. Alguns analistas até falam isso, mas eu acho que não é nesse sentido que Lacan quis colocar. Que o imaginário seria algo da ficção, do engodo, Não, eu acho que não é bem aí. O imaginário se trata verdadeiramente da imagem. Isso é bom que a gente firme esta opinião ou esta visão epistemológica. O imaginário é o estádio do espelho, né? Essa é uma das primeiras contribuições de Lacan para a psicanálise, em 1936, em que ele apresenta a sua teoria do estádio do espelho. Vale lembrar, né, o que rola no estádio do espelho. Primeiro a criança não tem, vamos dizer, o olhar para a mãe nos primeiros dias, em que a língua está presente após o nascimento. Nós temos a língua, né, o alalangue. Mas a criança não reconhece sua mãe pelo olhar, o bebê logo após o nascimento, ou nos primeiros dias após o nascimento, e sim pelo cheiro, pelo tato e pela voz, né? A mãe voz, a mãe cheiro, a mãe tato. É por aí. Então há a questão, o imaginário não caberia, eu diria, nesses primeiros momentos da língua. Não tem como pensar nisso. A partir de algum tempo, a criança já começa a ver a imagem, ver o olho da mãe, e consegue construir uma imagem da mãe. Embora aquela imagem, às vezes ela não é trabalhada pelo campo do simbólico ainda, porque o trabalho pelo campo do simbólico começa mais tardiamente. Eu diria quando termina dia de primeira, e que começa aquilo que nós chamamos de triangulação edipiana, que começa entre os 4 e os 6 meses. Repetindo, é claro, a gente não deixa de repetir muitas coisas. A Melanie Klein fala na posição esquizoparanoide, né? Em que existe um corpo despedaçado da criança, objetos maus, objetos bons, uma pulsão de morte poderosa, e é uma relação entre o bebê e a mãe. A mãe tem que bonificar os objetos maus para que esse bebê possa sobreviver. E a partir do 4º ou do 6º mês, aí nós passamos para a posição depressiva, que é a posição da unidade, dos objetos bons, etc. E isso tem importância do ponto de vista da psicanálise, que Bill criou o PS, uma seta para os dois lados, e D do outro lado, D de dado. Que a psicanálise seria um movimento ondulatório de PS, posição esquizoparanoide, para a posição depressiva, ou posição de fragmentação para a posição de unidade, que é a posição depressiva. Então vejam vocês, o imaginário e o estádio do espelho. Bom, nós sabemos que a criança, no espelho plano, não se trata de usar espelhos côncavos e nem convexos, né? Mostrando o rosto da criança no espelho plano, é claro que essa criança não consegue, ela consegue perceber aquela imagem, mas ela não consegue dizer até um certo tempo que aquele corpo, aquela imagem é o seu eu, é o seu eu visível, o seu eu corpóreo, que todos nós temos um eu corpóreo. A criança não consegue dizer, não, esse é o meu eu corpóreo.
Mas, com 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, a criança já não pensa que haveria uma imagem por trás. A criança, naquele instante, ela diz: ali sou eu, ali é o meu corpo, ali é o meu eu. Né? Então vejam vocês, o imaginário e o estágio de espelho. O estágio de espelho é um processo de fundação do eu. De qual eu? Do moi. Do eu moi. Porque o eu é 1 ano e 8 meses? Porque o eu G, o eu JE, que é na verdade o sujeito do inconsciente, ele é estruturado, eu diria, do início da infância. No início da infância é que ele é estruturado. Aos 18 meses nós sabemos que ali é um outro eu que já está rolando, né? O eu G já rolou, vai rolar mais, mas o eu moi já está presente.